Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Hoje, em São Paulo, fazendo o programa direto do estúdio daqui, o Felipe Moura Brasil, e ele já assume o leme e toca até o meio-dia. Antes a nossa coluna, só porque aqui, se a gente for fazer junto o programa, ficaremos muito próximos, o que não é, ainda mais para fazer o programa sem máscara, não é o recomendado para o momento, mas ele já está aqui se aquecendo e em poucos minutos assume o microfone da Band News FM. Querido professor Milton Teixeira, que dia hoje, hein? Tem passeio, o senhor está agitado, está feliz da vida, vai arrebentar hoje, hein, professor? Assim espero. Bom dia, Rodolfo, bom dia, Agatha, Pinho, ouvintes. Bom dia. É um dia maravilhoso. De que, professor? O passeio é que horas? Você vai falar o quê? O passeio é 12h30 e nós agora nós reinventamos o passeio e agora nós vamos passear pelo Rio de Dom João. Nós vamos projetar imagens do Rio de 1819. Caramba! E vamos ver como era a cidade. A cidade era muito suja, a bandidagem andava solta. Não é como hoje, graças a Deus. Mudamos muito, né? Mas o que era o Rio, professor, em termos de ocupação? O Rio, naquela época, as pessoas moravam aonde? Nessa região meio que do centro? Bom, todo mundo morava no centro, aí existiam chácaras aí que iam até Botafogo, assim, Lagoa você tinha alguma coisa... Botafogo, Rua São Clemente, o Catete, eram áreas nobres assim. E depois, para a Zona Norte, São Cristóvão e Tijuca começava a despontar. A Cidade Nova, que fica aí no meio, era um local pouco ocupado, porque era um local pantanoso. Quantos mil habitantes naquela época, professor? O Rio devia ter uns 200, 100 mil habitantes, nem isso. Chegava já em 1820 a 100 mil habitantes. 100 mil, mais ou menos. Cresceu bastante a cidade sob Dom João. Ele foi um dos maiores estimuladores ao crescimento. Naquela época, quem coordenava as obras públicas era a polícia. Olha só que coisa, né? Então tinha o intendente, Paulo Fernandes Viana, ele mandava abrir rua, secar pântano. O primeiro teatro do Rio de Janeiro contou com a ajuda dele, o Teatro São João, que hoje, depois demolido e reconstruído, é o João Caetano. Ele mandou arborizar o Campo de Santana, fez uma série de melhorias e ajudou a expandir a cidade. Jardim Botânico, muita coisa veio. Jardim Botânico, Biblioteca Banco Nacional. do Brasil, Biblioteca Nacional. Agora, a principal contribuição de Dom João foi a ideia de um país, de uma nacionalidade. Unidade, de nós sermos brasileiros. Nós não nos dividimos como nossos vizinhos, nós nos mantivemos íntegros. Isso foi a maior contribuição. Todo o resto nós faríamos depois da independência. Mas mantermos unidos, isso foi uma obra desse grande homem, que apesar de português foi mais brasileiro do que a maioria dos nossos heróis, ditos heróis, né? E professor, Santa Teresa, você uma vez contou que as pessoas elas subiram para Santa Teresa, acho que por causa de algum momento que a gente teve também, de alguma contaminação de doença. Sim, mas em que momento foi isso? Antigamente o Rio de Janeiro era assolado por pandemias e o serviço de medicina aqui era péssimo, né? Só atendia as classes ricas. Também ficou para o passado, é claro, né? Então, descobriram que a febre amarela que assolou o Rio de Janeiro a partir do verão de 1849 não chegava em pontos altos. Então, Santa Teresa pareceu uma opção. Você tinha um fazendeiro ali que tinha uma fazenda, que aliás ainda está de pé. A prédio da fazenda é hoje o Hotel Santa Teresa, que está lá na Almirante Alexandrino. E ele era o Joaquim Fonseca Guimarães, pelo nome dá para ver que era um cidadão chinês. E ele loteia a fazenda dele, as fazendas vizinhas, e em 1850 surge o bairro de Santa Teresa. E ali em cima não tinha doença, porque ninguém sabia na época que quem transmitia isso era um mosquito que assolava o Rio de Janeiro, o Aedes aegypti. E o Aedes aegypti ele voa baixo, ele não consegue voar alto. Então a Santa Teresa ficava isolada, era ótimo para os estrangeiros. No início do século XX, 1/6 da população de Santa Teresa era de estrangeiros, e esse 1/6, a quase totalidade era de lusitanos. Portanto, a nossa Santa Teresa, na verdade, é uma alfama, é uma mouraria tupiniquim muito bonita, é um bairro bastante aprazível, mesmo com os problemas sociais, com as comunidades que às vezes
ocorre algum tiroteio, mas no geral Santa Teresa é o único bairro que tem bonde, né? O que você quer? Que delícia, o bondinho de Santa Teresa. Professor, saindo de Santa Teresa, indo para o Cosme Velho, não tão distante assim, descendo um pouquinho, enfim, caminho para o Cristo Redentor. Lá nós tivemos o Largo do Boticário, abandonado há muito tempo. A gente falou sobre isso essa semana e o grupo Accor, que é responsável por uma obra ali de um hostel, disse que entrega até o final do ano, reformando as 5 casas históricas e entregando com o projeto original da área, o entorno, tudo defendido lá pelo patrimônio público, pelo IPHAN. Eles vão entregar um hotel naquela região, vai ser o primeiro hotel de uma rede aqui na América do Sul de hostel. Aquilo ali é a história do Rio, né, professor? O Largo do Boticário. O Largo do Boticário tem uma história conturbada que eu vou resumir aqui. Toda aquela região pertencia ao comerciante da Rua Direita, que hoje é 1º de março, Cosme Velho Pereira. Ele morreu no final do século XVII e aquela região foi loteada. Então surgiram ali uma série de casas, onde no final do século XVIII aquilo pertencia a um boticário realmente, Joaquim Luiz da Silva Soto, e que acabou batizando o largo. Essas casas eram casas comuns no início do século XX, mas aí os proprietários, que eram todos eles muito ricos, eles começaram a comprar pedaços de casas coloniais antigas, portas, janelas, e começaram a refazer o largo, a começar pela Casa 32. Para você ter uma ideia, eu conheci muito a Casa 32, a escada veio da Itália, a porta veio da Espanha, era um negócio assim, e no final o casamento foi perfeito. A Casa 22, que é uma das casas símbolo do Largo, a chamada Casa Rosa, ela também teve um arco de pedra que veio da Rua do Senado e tudo mais. E por volta de 1945, o Largo estava com a aparência atual. Portanto, ele, na verdade, é uma reconstituição. Agora, só que com o passar das décadas, né, você não tem mais quem more nessa casa. Quem é que vai morar numa casa, como eu cheguei a conhecer, com 24 cômodos, com 16 quartos? Caraca. Você não tem mais família para isso. Então, ninguém mais quer morar ali. As casas ficaram vazias, muito pouco, só a 32 resistiu um pouquinho mais, assim, tentaram transformar num centro cultural, e aquilo acabou caindo em ruína. Teve até um casa-cor lá, mas não ajudou em nada a reerguer. O Largo encontra-se num processo de decadência muito grande. É uma pena, porque fica a alguns metros da estrada de ferro do Corcovado, onde chegavam milhares de turistas para ver o Cristo Redentor. Fica próximo também da mansão Roberto Marinho, que é um outro centro cultural, então dava para fazer uma jogada ali. Fica também bastante perto do Museu Internacional de Arte Naif do Brasil, o maior do gênero no mundo. Então é uma pena, porque o Largo do Boticário está num ponto estratégico. E ali eu fico muito feliz de saber que vai ser um hostel. Tomara, pelo menos recupera alguma coisa, né, professor? Com certeza. É isso. Professor, que horas é o passeio, então? 12h30. Está lá a turma da pesada, Marcos Lacerda, no duplo sentido da palavra. Milton Teixeira. Nós vamos fazer esse passeio que inédito. E eu espero que gostem, vai ser muito bom. E amanhã eu estou na Feira de Antiguidades da Praça 15. Não sendo vendido como objeto. Não, Deus me livre. Pelo amor de Deus, a gente não vive sem você, não faça isso. Mas com uma barraquinha lá, vou montar minha barraquinha com as antiguidades, que eu tenho lá sobrando lá de casa, e vou vender da coleção Teixeira. Então, aproveitar o tempo bom, que tá difícil. Tanto primeiro de maio. Band News FM não vende o professor Milton Teixeira nem para uma proposta bilionária. Um beijo para você, professor. Bom, deixa para lá. Deixa para lá. Eu também me venderia. Um beijo, professor. Tchau, tchau. Olha, vem aí na sequência.